Bem-vindos de volta ao canal Salomé Invest e hoje nós recebemos mais um convidado, Bruno Canales. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Salomé. É uma honra estar participando aqui do seu canal e estar podendo contribuir sobre os assuntos de investimento. Legal. Bruno Canales é um cara que ele é empreendedor e investidor e a parte de investimento dele é foco em opções. Se você já tem interesse nesse assunto, já se inscreva no canal, já deixa seu like, ative o sininho e compartilhe. Bom, Bruno, fale para o nosso público quem é você, quem é Bruno Canales? Bom, pessoal, eu sou engenheiro, me formei em Engenharia Física pela Universidade Federal de São Carlos, em 2005, e também fiz MBA de Gestão em Engenharia da Manufatura pela USP, né? Trabalhei 14 anos pela Toyota, saí ano passado, devido a uma mudança de carreira que eu busquei, né? Ano passado foi um ano complicado para muita gente, mas também um ano de muitas oportunidades. E estamos na luta aí, né? No ramo de empreendedorismo, tenho uma loja, junto com minha esposa, uma loja de vestuário feminino, e em paralelo também gosto muito do mundo dos investimentos. E me diz uma coisa, quando começou o seu interesse pela parte de investimentos e empreendedorismo? Olha, a parte de empreendedorismo, eu posso dizer que não foi uma coisa tão planejada assim, mas que ocorreu meio que naturalmente, né? O que acontece, né? Estava trabalhando aqui na Toyota, minha esposa, ela é formada em estética, né? Ela trabalhava num salão de beleza, né? E lá tinha duas sócias e uma delas, por algum motivo, quis sair e ofereceu sociedade para a gente, né? Vendendo a sua parte. A gente fez algumas contas, viu o movimento ali e resolveu entrar nessa ideia, né? E aí, isso foi em 14 de outubro de 2011, né, em que a gente comprou 50% Uhum. do Salão Florença, aqui em Dayatuba mesmo. E aí a gente foi gostando, né, desse planejamento do dia a dia, né, de atender os clientes, de tentar algo novos, né? Só que sociedade é uma coisa delicada, né? A gente tinha alguns problemas também com a nossa sócia, né? Sempre, às vezes, um acaba trabalhando mais que o outro. E, por fim, no ano seguinte, a gente acabou comprando a parte dela também, sendo eu e minha esposa 100% donos do Florença, né? Então, foi assim que começou o nosso gosto e o meu gosto por empreendedorismo, né? Aquela questão de você ter liberdade de tentar as coisas, errar, que faz parte, e se erguer e ir prosseguindo, né? Agora, da parte de investimentos, eu posso dizer assim, faz tempo também, né? 2007 foi quando eu comprei minhas primeiras ações da Vale, quando era a Banif Invest. Banif Invest era uma corretora que depois virou a Direct Invest, virou a Link, depois virou a Rico, como hoje o pessoal conhece, né? Bom, eu tive forte influência do meu pai. Meu pai sempre trabalhou em banco, começou como estagiário e chegou até diretoria. Apesar de não falar muito, não incentivar, né? Foi assim que eu comecei a pegar gosto pela coisa, né? E foi assim que eu comecei, comprando em ações direto, né? Eu não comecei por poupança. Na verdade, eu não me lembro a última vez que eu investi em poupança. E também não cheguei a investir assim em fundos imobiliários e multimercado. Comecei direto comprando ações. Na modalidade mais simples, que é comprar na baixa e vender na alta. Nada de fazer short ou vender a descoberto, coisas do tipo, né? E me diz E, uma coisa, você, então, em 2007, você começou, faz tempo, hein? Você começou nessa a investir, mas assim, quando que você começou para valer? Investir pesado mesmo. Assim, agora não, agora estou investindo, porque agora meu objetivo é ganhar dinheiro de verdade. tá, e falando em investimento, comecei em 2007, a gente sabe que teve uma crise em 2008 que, para falar a verdade, o Salamé, eu nem senti direito. Por quê?
porque 2008, 2009, 2010 eu estava fazendo minha pós e também a Toyota com muitos projetos e também na loja. Então, essas ações que eu tinha comprado, eu vi que estava, vamos dizer assim, todo mundo sofreu com a queda, né, de 2008. Só que eu não mexi em nada, né? Eu lembro que eu cheguei a ficar com um bom prejuízo, mas eu não realizei nada, porque eu sempre entendi que o dinheiro em ações é aquele dinheiro que você não precisa, né, para pagar o seu aluguel, a sua conta do dia a dia. É um investimento que exige que você tenha flexibilidade, né? A longo prazo, né? Mas aí, terminando a pós, né, em 2010, aí sim eu comecei a investir mais a fundo, né, com mais consistência. Queria ter tido mais consistência, aquela questão de você sempre guardar um dinheirinho todo mês para investir. Confesso que eu gostaria de ter começado mais cedo, mas eu comecei mais para valer por aí, né, 2010, 2011, né? Um ano de transformação também para a gente. Em 2014, a gente vendeu a loja, perdão, a loja não, o salão, né? E em 2 meses a gente comprou de uma dona uma loja de roupa. Então a gente ficou 2 meses entre um negócio e o outro, né? Também foi uma coisa que aconteceu meio que naturalmente, né? Essa pessoa, ela teve um bebê e ela queria se dedicar à vida, né, de mãe e tal, e não tinha condições de tocar a loja, né, uma loja de roupa que chama Liz Rose. E a Suzy, como era cliente dela e amiga, numa conversa vai, conversa vem, acabou também se concretizando mais esse sonho, né? Agora eu fiquei curioso, né? Só voltando um pouco, você falou que seu pai, né, trabalhou muitos anos no ramo bancário. E apesar de não falar, não incentivar a parte de investimentos fora da poupança, a partir do momento que você começou a investir, você chegou a buscar algum aconselhamento, alguma dica? Ele chegou a falar para você, filho, faça isso, não faça aquilo? Sim, claro, né? Bom, até que um dos meus vieses, acho que foi por conta dele. Eu lembro que nas conversas sobre, pai, o que você acha dessa empresa, tal, às vezes eu procurava uma small chips ou uma mid cap, né? Empresas menores. Ele falou, olha, fuja dessas empresas. Se ela falir, você perde tudo. Então, ele me falava muito isso para mim e acho que um dos motivos por eu ter ficado sempre com as blue chips foi ele, né? Sempre Petrobras, Vale, empresas grandes de commodities. Então, mas hoje eu já enxergo de outros olhos, né? Até com a popularização do pessoal, né? Fazendo os valuations, eu comecei a me arriscar um pouco mais em outras ações que não sejam as blue chips, né? Porque elas são grandes, tudo bem, né? Com consistência, mas elas são muito grandes, é difícil dobrar um faturamento, né? Uhum. O potencial de valorização é maior em empresas menores, né? Porém, o risco também é maior. E me diz uma coisa, né? Conselho de pai e conselho de mãe sempre são muito valiosos. Então, compartilha com a gente aí pelo menos um conselho que seu pai te deu e que até hoje você segue. Bom, ele sempre, nessa linha das empresas, né? Ele nunca falou para investir em empresas tipo OGX, aquela. Enfim, eu não sei se eu posso estar falando algumas empresas, mas empresas que ele acreditava que não deveria colocar o dinheiro. Ele é muito conservador, então, por exemplo, Bitcoin, são coisas que ele. Fuja da moda, fuja de modismos. Isso, e assim, eu nunca investi em Bitcoin, apesar de estar com as antenas ligadas, né? Há pessoas que falam que é o novo ouro digital, né? Mas existem ainda muitas dúvidas, muitos riscos, então eu creio que algum desses conselhos me salvou de grandes apuros. Ah, legal. Como hoje, né? Hoje, então, você não trabalha mais na Toyota, então hoje você está dedicado 100% ao empreendimento e à parte de investimentos. E como que você faz para conciliar os dois, uma vez que para você investir, você demanda tempo para estudar, para analisar,
E quando você tem uma empresa, uma loja, o negócio também demanda tempo para poder gerenciar o seu negócio. Como que você concilia o tempo entre essas duas atividades? Olha, Salomé, uma coisa que me ocorreu de bom ano passado, né, quando teve o Covid e todo mundo teve a oportunidade de refletir, foi um ano também que eu comecei a ler livros, né? E li vários livros bons, posso até estar nomeando alguns deles aqui. Por favor. Entre, entre eles que eu vi, né, tanto, por exemplo, Segredos das Mentes Milionárias, Pai Rico, Pai Pobre, é, Investimentos Inteligentes, né? E o Essencialismo. O Essencialismo é um livro que fala de você realmente focar em coisas que vai te dar valor e não esquentar muito a cabeça com coisas que não te agrega, saber dizer não, às vezes mais importante do que ficar aceitando cada coisa. Então, eu percebi assim que tá sendo um tremendo desafio, né? Você conduzir os dois, até porque o negócio próprio, se a gente falar de risco, é onde eu enxergo o maior risco, né? Trazendo do mundo de investimentos para também a questão de carreira, é onde você tem o maior risco, porque se tudo der errado, você perde tudo e você perde o salário. Diferente de quando você está numa empresa, né, numa empresa grande ou numa empresa menor, você tem um salário fixo, né? Se você fazer um bom desempenho, não é garantido que você vai ganhar mais, mas também se você fizer um mau desempenho, ou mesmo fazer o aceitável, você está ganhando aquilo ali fixo todo mês, né? Então, assim, eu procurei dividir por tempo, né? Dividir sua agenda mesmo. Então, por exemplo, de manhã, vou cuidar da leitura, né? Do conhecimento. Então, por exemplo, acorda às 5 horas, das 5 às 6 horas, vai ler um livro. Depois das 6 às 7, come alguma coisa, vai fazer algum exercício. Então, eu separei assim, de manhã eu fico no mundo dos investimentos, né? Acompanhando o noticiário, investindo, eu invisto também lá no exterior, então a gente sabe que a bolsa começa a pegar quando os mercados abrem, né? 9 horas no Brasil, depois 10, 11 lá nos Estados Unidos. E aí até o almoço é o horário que eu ponho como limite. Se eu estou com o trade aberto ou não, é hora de fechar, hora de almoçar e depois, segundo turno, ir para a loja, né? Então, eu acho assim, você dedicando tempo e tendo consistência nisso, você vai conseguir, ao longo dos meses, né, conseguir fazer tudo. Porque senão, se você não tem uma agenda, é muito fácil uma atividade te puxar e você, de repente, você acaba perdendo o foco, né? Outra coisa muito importante, né, é separar as finanças da loja, do seu negócio, das finanças pessoais. É muito fácil misturar, e se você mistura, vira uma bagunça e você não consegue apurar direito questões de lucro, de despesa, né? Então, são conselhos que eu dou aí para quem quer dividir a agenda, dividir os horários, consistência, o poder do hábito, né? E separar as finanças. Eu fiquei sabendo, através de várias pessoas, que você investe no mercado de opções. E, sinceramente falando, eu não faço a menor ideia do que é o mercado de opções. Você poderia explicar para a gente aí, para o público aí que também não conhece, o que é o mercado de opções, o que ele é diferente, né? Eu acho que para explicar, até preparei uma pequena apresentação que eu gostaria de compartilhar a tela. Vamos lá, a intenção aqui é explicar para a pessoa que nunca ouviu falar, né, do mercado de opções. Eu tentei montar um guia bem rápido aqui, tranquilo, né? Então vamos lá, né? O que é o mercado de opções, né? Primeiro, as opções, vou falar de ações, né? São contratos onde se negocia um direito por determinado período de comprar ou vender um lote de ações por um preço fixado. E como ele deriva do objeto ação, eles pertencem ao mercado de derivativos, assim como os futuros, né? E o mercado a termo. Qual que é o objetivo do mercado de opções? São principalmente dois: mitigar riscos de oscilação de preço, de modo a oferecer um mecanismo de proteção contra possíveis perdas, por exemplo, fazer um hedge da sua carteira, do seu portfólio, e também criar estratégias especulativas em relação à trajetória do preço da ação.
né, pela ampliação e aumento do potencial de retorno do investidor. Então, esses são os dois principais objetivos. Quais tipos de opções que a gente tem? A gente tem opções de compra, que a gente chama de call, e opções de venda, que é put. E com essas duas opções eu tenho direitos e obrigações, dependendo do que eu faço. Então, pegando a opção de compra, call, se eu comprar esse contrato, essa opção, eu tenho o direito de comprar a ação, né, num certo preço, naquele vencimento. Se eu sou o vendedor, eu tenho a obrigação de vender aquela opção por aquele preço que eu lancei a opção. De modo análogo, a put é quando eu compro uma put, é quando eu adquiro o direito de vender a ação na determinado preço. E quando eu vendo uma put, eu tenho a obrigação de comprar a ação objeto. Então, vamos clarificar um pouco mais. Como que são os códigos das opções na Bolsa? Os 4 primeiros códigos é a raiz da ação. Então, Petrobras, Petro 4, a gente tem PETR, né? A letra seguinte é o mês de vencimento. E os números seguintes é o preço do strike. Então, a opção PTRB 29, ela é uma call de Petrobras com vencimento em fevereiro, no preço de exercício de R$29, que a gente chama de strike. Vamos lá, o que é isso aí, né? Então, aquela letra B que eu te falei são os vencimentos. Então, B, da letra A até a L, eu sei que é uma call, e da letra M até a X, eu sei que é uma put. Então, quando eu tinha uma Petro B, é uma call de vencimento em fevereiro. E como que é esse vencimento? Bom, esse vencimento, a gente tem o seguinte vencimento. Até abril 21 desse ano, é na terceira segunda-feira do mês o vencimento das opções. A partir de maio, a Bolsa vai mudar para na terça sexta-feira do mês. Isso eu fiquei sabendo pela B3. Né? E qual que é o estilo da opção? As opções, tanto call e put, elas podem ser americanas, em que ela pode ser exercida pelo titular a qualquer momento, e a europeia, que é exercida somente no vencimento. Tá? Falando um pouquinho do prêmio das opções. Tá? O prêmio das opções a gente pode separar em 2 valores, intrínseco e o valor extrínseco. Então, vamos imaginar essa barra aqui de baixo, né, como a opção. Né? A opção aqui custando R$2,50, vamos falar de reais, né? R$2,50, tá? Se a ação está a R$27 e o strike dela, ou seja, o preço de exercício é 25, eu posso dizer o seguinte, né? Se eu estou comprando uma opção de compra, quer dizer que eu tenho o direito de comprar a ação a R$25. Só que a ação no momento está a 27. Então você concorda que para mim já é vantajoso exercer esse direito? Sim. Então, como o preço do strike ele é menor do que o preço da ação, esse valor de 2 a gente chama de valor intrínseco, que é o valor que é vantajoso, que a gente chama de dentro do dinheiro. Aqui, como coloquei em inglês, ITM, in the money, né? Bruno, por que a opção, então, custa R$2,50? Por que 50 centavos a mais? Porque é o valor extrínseco. O que é valor extrínseco? É o valor de tempo, da volatilidade e do custo de oportunidade de opção. Eu vou explicar um pouco mais isso. Então, no gráfico que é à direita, a gente tem justamente isso. O 2 é o valor intrínseco, ou seja, o valor que é assim, vantajoso eu estar exercendo, e o valor extrínseco é o valor de expectativa. Então, vamos tentar imaginar o seguinte, né? Eu estou comprando um direito de comprar ação a 25, e hoje a ação está a 27. Só que isso é daqui a um mês. Pode ser que a ação caia, né, para 24, ou pode ser que ela sobe. Essa volatilidade, esse tempo, ele se traduz em um prêmio para a opção, né? Outra forma de tentar trazer para o mundo mais físico, real. Vamos imaginar o seguro de carro, né? O seguro de carro,
vamos supor que uma seguradora está fazendo um seguro-carro para uma pessoa de 25 anos, um jovem, que acabou de repente, tirar a carta, mas ganhar um carro, e ele está querendo descobrir o carro, ver como é que funciona, o cavalo de pau e tal. Os jovens dessa faixa etária de 25 anos, eles são voláteis em termos de risco de sinistro. Ou seja, tem muito mais jovens que podem dar PT no carro, quanto os jovens que podem dirigir certinho, quanto se comparado a uma pessoa de 60 anos, que já tem uma larga experiência no volante, que vai dirigir de uma forma mais estável, né? Não vai passar em tantos sinais vermelhos, não vai exceder velocidade, ou seja, é uma pessoa que motorista menos volátil. Então, o seguro, a seguradora, quando vai fazer um seguro de um carro como um jovem, ela vai cobrar um prêmio maior por conta da volatilidade. Por causa do risco. Do risco, ou da volatilidade do jovem que é maior que do idoso. Então, nas opções é a mesma coisa. Se você está comprando um direito de comprar um certo ativo num preço futuro, e esse ativo, ele é um jovem de 20 anos, uma Gol, que mais? Uma Cogna, né? Uma IB, ou ações voláteis, né? O prêmio dela é maior do que uma ação que varia menos, não é uma ação mais estável, como uma ação do setor elétrico, de transmissão, que já tem investimento consolidado e uma alta geração de caixa, né? Então, as opções, dependendo do seu ativo, aqui a gente está falando da ação, ela tem uma volatilidade, né? E esse faz parte do valor extrínseco, tá? E o custo de oportunidade, não vou entrar em detalhes aqui, é assim, é o seu dinheiro que você está deixando de ganhar devido aos juros, né? Afinal, você está comprando um contrato, você está investindo um dinheiro ali, né? Falando um pouquinho dos prêmios das opções, né? Então, eu comentei há um pouco tempo, né? Sobre a call no dinheiro, né? Então, uma call que está dentro do dinheiro quer dizer que o strike dela está menor do que os R$ 25. Aqui, supondo que o preço da ação está R$ 25. Quando você compra uma opção de compra, que o strike dela é exatamente o preço da ação, quer dizer que ela está no dinheiro, at the money. E quando ela está fora do dinheiro, ela tem um strike maior do que o preço da ação. E assim, vocês conseguem ver analogamente para put, né? Com relação ao preço, né? As opções dentro do dinheiro são sempre mais caras, porque, voltando ao conceito, né? Se eu estou comprando uma ação em que o meu exercício já é vantajoso, a minha certeza já é maior, logo a opção custa mais caro. Quando eu compro uma opção fora do dinheiro, existe uma chance da ação não chegar naquele valor. Ou seja, existe uma condição de chegar no vencimento, por exemplo, eu comprei uma opção de compra a 30, mas o preço da ação não chegou a 30. Logo, o meu contrato vai virar pó. Então, essa opção, ela tem um risco de virar pó, logo ela é mais barata. E aqui, alguns outros detalhes em relação ao valor intrínseco e valor extrínseco. Tá? Aqui não vou entrar muito em detalhes, Salomé, mas é importante para as pessoas que forem buscar conhecer o mercado de opções, conhecerem as gregas, né? O que acontece? A opção, como ela deriva da ação e tem vários fatores que influenciam o preço dela, não é simples como uma ação que você compra, está lá no pregão, né, o preço toda hora. Existem algumas gregas que derivam de modelos, né? No caso, o Black-Scholes, né, é muito utilizado para estimar o preço das opções. E aqui as principais são o delta, é uma grega que mede a mudança do preço da opção de acordo com a variação da ação, né? O que significa isso? Então, aquele exemplo lá que a ação está R$25. Se a ação sobe de 25 para 26, se o delta é de 50 centavos, a opção ela vai aumentar 50 centavos. Então, o delta ele muda. Para cada R$1 que varia a opção, quanto que varia a minha opção, o prêmio dela. O gama mede a velocidade de variação do delta, porque o delta ele não é fixo conforme vai variando o preço, né? O θ, ele mede o decaimento do valor da opção com a passagem do tempo. Ou seja, se eu comprar um contrato lá na frente, daqui a um ano,
ele vai ter muito valor de teta, porque ele tem muito tempo, e nesse muito tempo pode acontecer muitas coisas, por isso que o prêmio fica caro. Conforme o tempo vai passando, vai tendo um decaimento do valor da opção pela passagem do tempo, que é medido pelo teta. O Vega, ele mede a mudança da variação do preço da opção de acordo com a volatilidade. Então, aquilo ali que eu falei do risco, né? Então, se a gente tem uma ação em que ela está bem estável, mas de repente ela começa a sair notícias ruins, fraude de contabilidade, né? Começa a variar muito o preço, a volatilidade dela sobe, então sobe o Vega da opção. E o RO é aquela que mede o custo de oportunidade com base na variação de taxa de juros, que no mercado brasileiro a gente acaba nem olhando essa grega, né? Então, um gráfico de lucro e prejuízo de uma opção, tá? Então, vamos imaginar, a gente tem a ação da Microsoft, ela tem um preço de $25, tá? E eu comprei uma call, uma opção de compra a $25, e data de vencimento 25 de maio. Eu paguei por essa opção $1, $1,2, né? E o lote padrão, no caso dos Estados Unidos, são 100 lotes, então me custou $120. Então o gráfico mostra o seguinte, de $25 para trás, no vencimento, o que vai acontecer? Todo o dinheiro que eu coloquei, que eu comprei, e vai virar pó, porque não Vai vai valer perder a de pena. dinheiro? Você vai perder os $120 que você investiu. Por quê? Imagine o seguinte, Salomé. Eu estou comprando um direito de comprar a Microsoft a $25 lá em 25 de maio. Aí a ação da Microsoft cai para $20, né? Aí não vai fazer sentido eu querer comprar 25 se a mercado está vendendo a 20. Logo, o meu direito passa a não valer nada. Porque justamente isso, não é interessante, é melhor comprar no mercado. Deixa passar, né? Porque senão você vai tomar um prejuízo. Isso. No entanto, quando a ação sobe, né, começa a entrar a ação no dinheiro, ou seja, começa a ser vantajoso eu exercer. E tem um break-even aí, né? Qual que é o break-even? O ponto de equilíbrio. Né? No caso, a gente está falando nessa opção que você pagou $120. Quando que eu vou sair no 0 a 0? No caso é o seguinte, é fácil, é só você fazer a conta. É o seu strike, né? Mais o que você pagou. Então, se você pagou $1,2 por opção, logo o seu ponto de equilíbrio vai ser $26,2, que lá que você vai sair no 0 a 0. Sem contar taxas de emolumentos, tá? Só para simplificar. A partir daí, se a ação continuar a subir na Microsoft, o seu lucro começa a subir crescentemente, aí, como está mostrando no gráfico. Né? E existe o poder da alavancagem na opção. Então, um exemplo bem simples. Aqui, pegando esse exemplo da Microsoft, se ela subiu de 25 para $27,4, quanto você teria lucrado com a ação, se você tivesse comprado 100 lotes? Você teria lucrado $240, que seria 9,6%. No entanto, se tivesse comprado $1.200 em opção, você teria lucrado $1.200. Você teria lucrado 100%. Então, esse é o poder da alavancagem. Com menos dinheiro, você consegue maior rentabilidade, maior retorno. No entanto, como no mundo das opções, se a ação não for para o seu lado e o tempo de vencer, você perde todo o valor. Então, até aí tá ficando claro? Não, tá claríssimo. É uma aula isso aqui. Entendo que, assim, para você operar no mundo das opções, você tem que ter uma base bem consistente, porque como você trabalha aí eu posso entender que é a médio e longo prazo, então você tem que ter uma base fundamentalista bem sólida, né? Olha, e importante também, vai ficar claro adiante, a análise técnica, no meu caso, me ajudou muito, né? Vou falar do cenário só para terminar esse raciocínio. O cenário de lucro e prejuízo das opções. Então, numa call, quando você compra, você quer que o preço objeto suba. Então, ele tem esse gráfico que eu mostrei da Microsoft. No entanto, então, aqui à direita é lucro, para a esquerda é prejuízo a partir do ponto de equilíbrio.
Quando eu vendo uma call, o meu gráfico se inverte. Quando eu vendo, eu já ganho direto o prêmio. Então, imagine o cara que está vendendo seguro lá do seu carro. O cara, você pagou lá R$ 2.000 fazer seguro, o cara já recebeu. No entanto, se der um sinistro, você vai falar assim, Porto Seguro, olha, eu quero exercer meu direito, eu quero um carro na tabela FIP. A seguradora vai ter o prejuízo, porque você, Salomé, vai estar exercendo o seu direito e a seguradora que vendeu a call, né, ela vai ser obrigada, né, a te reembolsar o valor FIP. Então, quando você vende uma call, conforme o preço vai indo para o lado do titular, o seu prejuízo ele é infinito. Então, aqui já é uma importante lição que eu queria deixar claro para todo mundo que está assistindo. Iniciem, né, sempre suas operações pela compra, seja tanto a compra da call ou a compra da put. Por quê? Porque o seu prejuízo está limitado. Quanto que você pode perder, Bruno? Aquilo que você comprou. Simples assim. Né? E o lucro, agora na venda, se segure. Porque se for para o lado errado, a corretora vai te chamar margem, assim como quando você vende a descoberto, e se você não conseguir cobrir, ela vai te zerar compulsoriamente, você vai pagar taxas que não são nada agradáveis. Então, com essas 4 combinações de call e put, venda e compra, dá para a gente fazer muitas estratégias interessantes, Salomé, para todos os tipos de investidores. Tá? Vou falar rapidamente algumas estratégias aqui. Tá? Saindo um pouco agora do PowerPoint, né? Eu vou entrar agora no... Deixa eu colocar aqui na tela. Quero voltar Rapaz, eu tô impressionado com isso aí, cara. Estou impressionado com essa nova modalidade aí. Eu até então não tinha conhecimento de como primeiro assim, não é complexo, não é difícil, tem a sua complexidade, mas não é para amadores. Então, aquele cara que está entrando agora, vou mexer com opções. Aprendi tudo com o Bruno Canales no canal Salomé Invest. O conselho, eu acho que a gente pode dar e falar, meu filho, espera um pouco, estuda. Isso, e pensando nisso, Salomé, para quem quer iniciar sem tomar prejuízo, eu vou compartilhar uma informação interessante. Então, gente, vamos lá. O que é o OpLab? O OpLab é um site que é um dos mais usados em opções por investidores, tanto iniciantes quanto profissionais, para montar suas estratégias, tá? Então, aqui, sem fazendo merchan, mas é um site que você pode testar gratuito por 30 dias, né? E como que eu descobri ele? Eu descobri ele através do Fernando Rocho, que é o guru de opções no mercado brasileiro. É um dos caras que eu sigo e aprendi muito, tá? Então, nesse site você consegue, vou mostrar para vocês uma conta aqui que eu criei para minha esposa, né, no período gratuito, para poder mostrar como é que funciona esse carinha aqui. Então, é o seguinte, né? Como eu mostrei lá para vocês, aqui você escolhe a ação, então no caso a Petrobras, tá? Aqui vai trazer alguns dados da Petrobras, está custando R$29, né? E tem alguns dados de abertura, máximo. Aqui é um dado importante, né, que é a volatilidade. Então lembra que a volatilidade é uma coisa importante quando você está comprando ação. Se ela é muito volátil ou se é menos volátil, ela vai influenciar no preço, no prêmio das opções. Então, aqui na Petrobras, a gente tem, nessa tabela aqui, né, as calls, em que eu consigo ver todos os códigos, né, por strike. Então, lembrando, né, se a Petrobras está custando 29, aqui é um strike no dinheiro, ou seja, o mesmo preço do strike da ação. Aqui, então, a gente tem qual que é a call? É a call PetroB 281. Então, aqui nesse site, primeiro, você já vai poder encontrar todos os códigos das opções. Você vai poder ver se ela é americana ou europeia, você vai poder ver a liquidez, qual que é o preço de compra e preço de venda.
Então, aqui, ela está sendo... você pode comprar por 99 e vender por R$1. Um spread de 1 centavo é um spread bom em opções. Aliás, aqui é uma dica que você tem que se atentar. Se o spread for ruim, você tem que evitar de fazer operação com essas opções. Por quê? Porque se você compra uma coisa por 1, e se você for vender, já vendendo por 90 centavos, você já está perdendo 10%. Então, o spread aqui é muito mais importante do que nas ações, o spread das opções, né? A diferença de compra e venda. E do lado direito você tem as puts. E nessa tabela aqui você consegue simular as operações, né? Eu já deixei pronto algumas simulações, tá, Salomé? Então, em minhas estratégias, por exemplo, né? Vamos supor que eu quero fazer uma opção, uma trava de alta com opções de compra. Eu venho aqui, né? Aqui eu criei essa estratégia. Então, é uma trava de alta. O que significa isso, né? Aqui a ação, ela está a R$29, certo? Comprei uma put, perdão, eu comprei uma call aqui no strike. Você consegue ver, deixa eu colocar aqui, strike, 32. Comprei essa call a 32 e vendi ela a 33. Com isso, eu consigo montar uma estrutura que é uma trava de alta. Ou seja, ela é uma estrutura que aqui tem, inclusive nesse site ele te dá a relação. Me custou para comprar, me custou R$81, né, para eu comprar uma trava de 1.000 lotes de opção, em que o meu prejuízo máximo qual que é? Se tudo der errado, quando eu estou comprando, é o valor que eu investi, ou seja, R$81. Porém, nessa trava, se a ação chegar a R$33, eu posso lucrar R$917, que é o lucro máximo. É uma proporção risco-ganho de, se não me engano, 11:1. Né? Você investe 81 para você poder lucrar 917. Tá? Essa é uma trava de alta. É um Interessante, hein? Certo? E o legal desse site é que você, conforme vai fazendo as estratégias, né, você consegue aqui o próprio site, conforme vai passando o tempo, né, ele vai te falando se você está acertando ou se está errando, sem investir dinheiro. Então, você consegue fazer várias combinações de compra e venda das opções e ver o seu resultado aqui sem botar dinheiro. Então, é a primeira dica que eu dou para quem está começando e quer entender sem botar o dinheiro. É um simulador, né? OpLab, então. Fica a dica aí, pessoal. Exatamente. Então, aqui já é um Iron Condor. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente algumas estruturas que eu montei. Então, como é que eu faço agora, contando um pouco de como eu analiso, né? Você está certo em saber a questão da fundamentalista, né, Salomé? Então, no caso da Petrobras, a gente tem observado, né, que a ação ela tem se valorizado um pouco, tanto por conta do preço do petróleo, né, a alta das commodities, certo? Fora os outros indicadores da companhia, né, a questão da melhorança corporativa, etc. Como que eu começo analisando as opções? Uma coisa bem que ajuda bastante, né, se você usar o próprio OpLab, ele tem aqui um mapa, né? Você consegue vir aqui, clicar nessa flechinha aqui que ele abre esse gráfico baseado no TradingView, tá? E é você jogar os vencimentos. Então aqui eu joguei os vencimentos, vencimento de fevereiro, vencimento de março. E coloquei alguns indicadores de análise técnica, então um suporte, uma resistência. Então aqui eu consigo ver que para o vencimento de fevereiro está bem próximo. Então eu consigo, com análise gráfica, já meio que tentar pensar ou estimar para onde é que vai essa ação. Porque a opção, você tem que saber, quanto mais você acerta para onde vai a ação, melhor você consegue montar suas estratégias. Uhum. Então,
primeira coisa que eu faria é você tentar visualizar o gráfico e saber para onde que vai para onde que pode ir, né, a sua ação, né? Então, um exemplo de estratégia, né, que se chama o collar, né? O collar é uma ação em que é uma estratégia em que você compra uma ação, você vende uma call que te limita num lucro máximo aqui, variação de 3%, porém, se cair, ela te protege, né? Então, eu estou sem aqui o dado, né? De alguma forma deve ter sumido, mas o collar, ele chega a te proteger. Deixa eu buscar aqui rapidamente, né? Você consegue ter um lucro máximo nessa estratégia, né? De 3,3% ou um prejuízo máximo de 5,23%. Ou seja, é uma estratégia que você está limitando o seu ganho, mas também está limitando a sua perda. Tá? A outra estratégia, você está conseguindo ver aqui, né, Salomé? Sim, estou vendo. Financiamento. O que é financiamento? Financiamento é quando você tem uma ação e você vende uma opção de call. Por exemplo, no strike 30, né? Então, vamos lá. Eu estou com a ação a 29. Eu tenho lá um lote de 100. Eu quero vender uma opção, a call aqui, no strike de 30. Quanto que eu vou ganhar vendendo essa call? Vou ganhar R$60, né? E se a ação variar até 30, eu ganho R$153. Ou seja, eu consigo ganhar 5,37%, né, nesse caso aqui, com essa simulação. No entanto, se a ação cai, aí eu não tenho nenhum seguro. Aí é queda livre, igual quando você tem uma ação. Esse é o financiamento, são estratégias conservadoras, tá? A outra que eu quero falar que é a trava de alta, que eu comentei para você, né? O que é aquela trava 11 para 1, né? Que eu invisto R$81, mas eu posso lucrar 917. É quando você compra uma trava, aqui, ó, com uma call a 32 de strike e vendendo um strike de 33. Essa relação aqui, ela traz uma relação de 11 para 1. É uma relação que tem um alto ganho se chegar aqui. Aí você pode falar assim, Bruno, mas chegar a 32%, olha só o quanto que eu tenho que variar, né? Eu tenho que subir 12, a ação tem que subir 12,4% para chegar no meio da trava, né? Ou seja, no ganho médio. E para chegar no ganho máximo da trava, a ação tem que subir 14,21%. Aí você vai falar assim, bom, realmente é mais difícil subir 14% em 13 dias, mas não é impossível. Tanto é que se a gente pegar o gráfico aqui, né, pegar essa subida, essa pernada de alta, se ela acontecer de novo aqui, olha só o que vai Até acontecer. passa. Até passa. Então, por isso que é interessante você jogar o comportamento da ação para você poder montar suas estratégias, né? Então, vamos supor assim, Bruno, eu não vou gastar dinheiro com essa trava que não vai rolar. Eu quero uma coisa mais garantida, só que eu vou ganhar menos. Então, você monta uma trava aqui, ó. Essa trava com strike 30 e no 31, né? Que é essa aqui que eu coloquei no textinho aqui. Você investe R$281 e pode lucrar 716. Você vai investir mais. Você vai ganhar menos e essa relação é de 1,5 para 5, ou seja, ainda é uma simetria positiva. E a ação, ela tem que subir, né? Para chegar na trava completa, tem que subir aqui por volta de 6%. 6,8%. Só que em compensação, se for para o lado errado, você vai perder mais dinheiro. Se for para o lado aqui, ó, do 30 para baixo, você perde o valor que você comprou. Ou seja, se você 281. comprou 281 ou 81 se você comprou a trava de 11,1. Tá ok até aqui? Tá ok, tá ok. Legal. Vou passar rapidamente as outras estratégias, só para vocês conhecerem. Tem também estratégia que, vamos supor que eu não sei para onde vai, mas eu quero encaixar ela no gol. A gente chama de Iron Condor. Ou mesa de ferro, ou condor de ferro. É uma estratégia em que eu ganho se a ação cair aqui dentro do gol, vamos falar assim, né?
Se ela cair aqui dentro, eu estou ganhando R$ 325. No entanto, se o cara chutar para fora do gol, eu tenho um prejuízo de 670. Seja para cima ou para baixo. Seja para cima ou para baixo. Essa é o Iron Condor. Você pode montar ele com o tamanho da asa que você quiser. Você pode montar um Iron Condor desse tamanho aqui, que vai aumentar a sua chance de cair dentro do gol. No entanto, você vai ganhar muito menos. Agora, se você montar uma asa dessa e ela ainda assim cair fora, aí você vai tomar um belo de um prejuízo. Então, essa que é o bonito das opções, né? Tudo tem um certo trade-off, tá? Vamos finalizar aqui com as operações de risco, que eu estou colocando aqui em vermelho, que é a venda de call a descoberto ou venda de put a descoberto. É quando você vende a call. Lembra aquele gráfico lá do prejuízo ilimitado? É esse aqui. Vamos supor que você está vendendo uma call aqui a 32. Você vai falar assim, Bruno, não vai chegar a 32. Eu vou vender. Vou vender porque eu quero, com essa call, ganhar R$ 150. Certo? Uhum. Só que se a ação subir, explodir para cima, sair uma notícia positiva, Petrobras descobriu mais poços de petróleo, né? Saiu alguma notícia boa, você pode estar exposto a isso, né? Vai por mim, o prejuízo é muito grande e você vai com certeza ser chamado a ser zerado se você não tiver uma margem. E a mesma coisa com a put, se você vende ela aqui e ela despenca, você ganhou R$ 200, só que o seu prejuízo é até chegar a zero, né? Teoricamente, é o preço que a ação pode chegar. É bem difícil, né? Que uma ação vai chegar a zero, mas teoricamente é isso daí. E me diz uma coisa, para matar uma curiosidade nossa. Você já aconteceu isso para você, com você, de você estabelecer o limite e sair fora? Vamos falar de ser exercido, né? Uhum. Sim, já aconteceu, mas aí que entra o manejo, né? Algumas estruturas você pode ser exercido, só que se você está travado, você limita a sua perda. Agora, Uhum. esse tipo de perda eu nunca fui exposto. Eu nunca deixei chegar nessa situação. Então, Entendi. é assim, por isso que operações mais complexas exigem, assim, tá acompanhando o mercado todo dia. Operações que você está travado, né, a sua perda está limitada, você pode comprar e se nem olhar de vez em quando, né? Então, até nas opções, você consegue ter uma postura de investidor conservador ou de investidor agressivo. Então, depende da sua disponibilidade de tempo, seu apetite para risco. Mas esse universo, você pode ver que você pode ganhar na alta, na baixa ou se fica de lado. Coisa que na ação você não consegue ganhar quando fica de lado. A não ser pelos dividendos, mas aí é muito pouco. E me diz uma coisa, qual que é o seu perfil? O meu perfil, até pelo perfil de ter um negócio próprio e mexer com opções, eu gosto da volatilidade, eu gosto do risco. Considero um investidor agressivo. Mas não invisto em Bitcoin. E qual corretora ou quais corretoras você utiliza hoje para fazer esse tipo de operação? Legal. Então, vou parar de compartilhar aqui. As corretoras que eu uso, né? Vou compartilhar aqui também. Eu acho que aqui mesmo. É aqui mesmo. Consigo mostrar. Vocês desculpem que eu não tenho muita habilidade com o Zoom. Ó, a Clear, tá vendo a minha tela, Salomão? Sim? A Clear é a melhor corretora que eu acho para investir em opções. Por quê? Para o investidor que está começando também, ela não cobra nada pela corretagem. E opção, você acaba fazendo, dependendo da operação que você está fazendo, são 4 pontas. Né? Você vai fazer um Iron Condor, são 4 compras, são 2 compras e 2 vendas de call para fazer e depois mais 4 operações para desmontar. Imagine pagar corretagem em cada operação. Aqui, eles modificaram um pouco o site, antes conseguia fazer mais operações, né? Aqui ele consegue fazer, por exemplo, compras de call e put,
né? Então, aqui ele já te dá quais são os ativos mais líquidos, os que não aparecer porque não tem liquidez, não compensa nem perder tempo procurar. Não são todas as ações listadas à bolsa que você consegue operar opções por conta da liquidez. Então, por exemplo, Petrobras, você coloca aqui, você consegue escolher o vencimento. Então, por exemplo, 22 de fevereiro. Aqui você escolhe call e put, e aqui te dá quais os strikes que você quer escolher. Então, vamos lá, né? Se eu queria montar aquela trava de 11 para 1, né? Aquela famosa trava. Eu venho aqui em trava de alta, Petrobras, vencimento de fevereiro. Aqui eu consigo escolher quais os strikes que eu quero que liste. Então, aqui pela compra, né? Era uma compra num strike de 32, ele já te dá o código do ativo para depois você comprar na sua outra corretora. De repente, você pode usar aqui só para ver o código, ou o OpLab, né? E colocar aqui, saber o código. Então, você vem aqui e compra, né? A opção de compra, e você vende no strike de 33, por exemplo, né? Então, você vende aqui. Pronto, você montou já a sua trava, né? Aqui é uma trava em que eu estou pagando 16 centavos e vendendo a 9. Então, o meu custo da trava é 10 centavos. O meu ganho é a diferença entre os strikes. Se é de 32 para 33 é R$1, logo o meu lucro máximo aqui é R$1 menos o 10 que eu paguei é 9. Né? Aqui está mostrando errado, né? Por conta do horário. Mas essa é uma corretora legal, né, de estar operando, né? E outra que eu vou te mostrar é a BTG. A BTG você consegue tá com uma promoção legal deles, né? Que você abre uma conta, você consegue usar a plataforma Profit Chart gratuitamente por um ano, desde que você faça a operação uma ordem no mini índice ou no mini dólar por mês, pelo menos uma ordem. É o que eles pedem para eles te isentarem da anuidade, tá? Que essa plataforma tem um custo de R$250 por mês. Então, aqui uma dica, nessa plataforma, você tem um módulo de estratégia de opções, que eu ainda não testei, é recente na Neológica, né? Mas é uma plataforma que ele está se espelhando em corretoras americanas. Muito bom, por sinal, como está ficando. Eu vou testar isso e depois eu te conto mais. E outro aplicativo ou site que eu também indico, que eu também já usei, dependendo da configuração de compra de opções e que você vai montar, se ela for muito complexa, nenhuma corretora faz isso. Então você precisa contratar um robô para executar todas as suas ordens ao mesmo tempo. Porque não adianta, imagina você está montando uma trava em que você vende, mas depois não compra. Aí você entra naquela condição perigosa, né? Você não vai querer correr esse risco. Então, por isso que você tem que usar robôs para ou faz ou não faz. Fazer meia perna, um negócio meio capenga que aí vai dar errado. Então, o PNT Trader, né, é um plugin que trabalha junto com a XP, tá? Ele é gratuito para quem tem XP, em que você consegue montar todas essas pernas, as mais variadas que você imaginar, você consegue criar aqui, tá? E é isso, né? Ela tem parceria com a XP, então é uma coisa que eu também já usei, Salomé. Legal, e fica a dica. Mas aí conta pra gente agora, rapidão, qual foi o seu maior erro, ou um dos maiores erros, e um acerto, né? E por que você cometeu esse erro e por que você conseguiu fazer esse grande acerto aí? Tá, eu não sei se é a pergunta só para o mundo dos investimentos ou de negócio, mas acho que eu posso falar os dois, né? Sem se delongar muito. Bom, no negócios, né? Eu acho que o maior erro, coisas que não ensina em faculdade, não ensina em nenhum lugar, foi quando a gente tinha uma modalidade na loja, né? Um costume da cidade que é vender a crediário, né? O famoso carnê, em que você vende o seu produto e aí a pessoa assina uma promissória, né? Daqui um mês, vamos supor que
ela fez carnê em 6 vezes, ela vai voltar todo mês lá na sua loja para pagar uma parcela. E isso, assim, muitas pessoas, elas acabam cumprindo, né? Elas têm aquele perfil idôneo, não, vou pagar, mas outras acabaram se enrolando, né? E aí, quando a pessoa perde o emprego ou ela se enrola, ela, o que ela vai deixar de pagar? Não vai deixar de pagar o aluguel, a luz, ela vai deixar de pagar a roupa, né? O carnezão, O item supérfluo. Então, a gente teve muita dificuldade com isso daí. Foi um aprendizado. A gente, como empreendedor, a gente tem que fazer de tudo, desde TI, desde RH, de processar, infelizmente, os clientes que causaram danos e também ser processado também, já sofri. Então, nos negócios próprios, você acaba sendo exposto a tudo, né? Esse acho que foi o maior erro em negócios próprios. O maior acerto, creio que foi a parceria com a minha esposa, né? Como eu te falei, o sócio, quem vai querer ter um sócio, fundamental que combine com você e que se complemente. Então, a minha esposa é muito boa em vendas, no atendimento, né? E eu já sou melhor na parte financeira, análise de desempenho. No negócio próprio, eu acho que o maior acerto, primeiro, é a escolha do seu sócio, se você for ter um. Se você não for ter, a melhor escolha é a sua equipe. Com certeza isso faz total diferença. Agora, em investimentos, eu acho que o maior acerto foi buscar isso, Salomé. Buscar ter essa postura de sempre querer aprender mais. uhum. Né? Tentar aprender ação, opção, tá sempre buscando conhecimento. Acho que a gente não pode chegar naquele nível, eu já sei o suficiente, vou parar. Eu acho que essa postura foi um grande acerto para mim. Uma coisa que eu poderia ter melhorado, que até falaria para o meu filho, é que tem que começar mais cedo, sabe? Eu acho que uma coisa que falta na educação hoje em dia, até pelos livros que eu li, inclusive o Pai Rico, o Pai Pobre, ele fala muito isso. Nas escolas não ensina a ter essa educação financeira, não ensina, ter esse ar de visão, de empreendedor. E assim, não é por questão de querer ganhar dinheiro, é questão de você começar a ter postura e visão de negócio, né? Porque isso lá na frente, a gente sabe, né, no mundo dos investimentos, quanto antes você conhece, você tem esse conhecimento, o efeito dos juros compostos é muito grande, né? Então, esse é uma coisa que eu passaria com certeza para os meus filhos ou para qualquer um que esteja assistindo esse canal, busque esse conhecimento o quanto antes. Legal, de fato, essa parte de educação financeira. Na escola, isso eu já ouvi de muitas pessoas que isso é falta. Falta, isso deveria estar na grade do currículo escolar desde, sei lá, da primeira série. Porque a gente vive numa sociedade que é consumista, poupa pouco, poupa mal. Que eu digo poupar é você gastar menos do que você ganha e esse saldo você aplicar de forma inteligente. Então, ou o cara deixa na poupança, deixa na conta corrente que não rende nada, ou isso quando o cara tem o saldo, né? Aí quando não tem, aí é cheque especial, empréstimo, crediário e vão embora. Então, isso faz muita falta para a nossa sociedade, cara. E para a gente fechar essa aula, nós tivemos uma aula, mais uma aula, né? Eu agora acho que eu vou montar a faculdade, universidade, escola, Salomé Investe Educação, vou contratar o Wesley, o Bruno como professores, né? Que é impressionante quanto conhecimento, o Cássio também, o Marcos Trevelato, é demais. Satisfação, Salomé. Qual que é? 2020 foi um ano que, vamos falar no português, né? Espancou a gente. Com certeza. Qual que é a sua expectativa para 2021? Salomé, para mim a expectativa é melhor do que ano passado. E eu não vou dizer com certeza, mas assim, eu acompanho um pouco a política, né? E a gente teve, e não tem como falar em perspectiva sem
a gente não saber como que anda a questão política, né, no país, né? E a gente teve aí a eleição, a renovação do presidente do Senado, o Pacheco, e também o Arthur Lira na Câmara, né? E os dois, você consegue ver, assim, nessas reuniões, até o gás o ânimo que tomou, né, dos ministros. Então, são presidentes que eu acredito que não vão trancar a pauta, né? Eles vão defender o interesse do país, eles vão trabalhar realmente para os brasileiros. E aqui eu estou falando não como porque eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu sou um cidadão que eu tenho direitos, eu tenho deveres, mas que eu também eu tenho que acreditar no país. Tenho que cobrar dos políticos que a gente elegeu, que eles prestem conta, que eles façam uh, com o nosso dinheiro o que eles fariam com o dinheiro da família deles, né? Então, assim, o cenário para o Brasil, eu estou entendendo, cenário de juros baixos, como nunca a gente teve antes. Apesar que as curvas de juros futuras já estão subindo, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, na Europa, a curva os bonds, né, de 10 anos estão subindo. E é uma consequência, né, dessas ações que foram tomadas na Covid, também intensificadas, que foi injeção de capital, né? Impressão de dinheiro, é muito dinheiro injetado na economia, e com isso as pessoas acabam investindo em ações, em comprando, em consumindo, né? A gente vai esperar uma inflação, eu acho que é uma coisa evidente, como já está desenhando nas curvas. Inevitável, praticamente. Mas esse aumento de inflação, se ele for controlado, se o país começar a fazer a lição de casa, aquela coisa básica que você falou, gastar menos do que ganha, né, com responsabilidade, essa renovação dos políticos nas prefeituras, eu acho que para o Brasil a gente vai vivenciar um bom período de bonança, né? Então eu estou muito otimista com o país. Lá fora, de uma certa forma, também, né, eu entendo que está tendo esse crescimento, apesar desse risco de muito dinheiro imprimido aí, né? Um risco de inflação. Mas, para a gente, né, para os investidores, a grande maioria dos investidores brasileiros, eu creio que a maioria dos segmentos vai crescer, né? Então, eu estou confiante aí, estou otimista que vamos ter bons trades aí no futuro. Amém. Então, Bruno, muito obrigado pela entrevista. Foi, ó, mais do que uma entrevista, foi uma aula. Foi uma aula, muito obrigado. E já deixo o convite para no futuro, no segundo semestre, a gente voltar aqui a conversar, ver como foi a evolução no mercado de ações, ver como foi a evolução aí no ramo de empreendimentos, para a gente, né, poder aí compartilhar mais conhecimento com o público do canal. Muito obrigado. Salomão, é uma satisfação. Primeiro entrevista que eu participo com vocês, assim, no YouTube. Até peço desculpas aí pelos tropeços, né? Mas a intenção é do bem. Eu acho que é muito importante isso que você falou de cada vez mais disseminar, sabe? Compartilhar esse conhecimento que vai ajudar todo mundo. Eu acho que isso é muito nobre, de pessoas assim como você, de compartilhar sem estar ganhando nada, né? Sem estar cobrando um curso, um arraste aqui, né? Né? E é isso aí. Estou à disposição e para futuras aulas. Muito bom, muito bom. Gente, se você gostou desse vídeo, já compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Falou.